Olá, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre relações ecológicas. Nessa segunda parte, eu vou dar ênfase às relações interespecíficas, que são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa aula também, eu vou sempre dar ênfase ao ao que essa relação significa, o que ela produz na espécie, tá? Se é um efeito positivo ou se é um efeito negativo, ou se é uma relação indiferente para a espécie, tá? E nós vamos começar já com uma relação em que há benefícios para as duas espécies. Eu sinalizo aqui com esse sinal de mais, que é a protocooperação. A protocooperação é um tipo de relação não obrigatória, ou seja, os indivíduos conseguem sobreviver no ambiente se estiverem separados, tá? E existe uma troca de benefícios entre os dois indivíduos. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens, né? A imagem desse pássaro, que enquanto o jacaré está com a boca aberta, né, para dissipar o calor, o jacaré abre a boca para expor ali a língua, né, principalmente, e dissipar o calor, né? Enquanto ele está com a boca aberta, tem alguns pássaros que se alimentam aí dos restos de alimentos que ficam entre os dentes. Isso é ótimo para o jacaré, né, porque vai reduzir a quantidade de alimentos, reduzindo também a quantidade de bactérias que vão se desenvolver aqui na boca dele, e o pássaro se alimenta, né? Alimenta aí para o pássaro. Os pássaros também que consomem os carrapatos aí que vivem sobre os bois, né? Se beneficiam, né, desse alimento, e o boi se beneficia porque o carrapato é um parasita para o boi. Então existe uma troca de benefícios, mas essas duas espécies, né, que interagem através de protocooperação podem e sobrevivem no ambiente separadamente, tá? Uma não depende da outra. Em comparação à protocooperação, o mutualismo também é um tipo de relação que traz benefício para as duas espécies, porém é uma relação totalmente obrigatória, tá? Existe a troca de benefícios entre indivíduos de espécies diferentes, e essa relação é relação obrigatória. O indivíduo só sobrevive se houver a presença do outro, tá? Essa relação aqui é uma relação de simbiose, tá? É outra palavra que eu quero colocar aqui para vocês. Simbiose significa que o indivíduo vive junto ao outro indivíduo, tá? E repito, no caso do mutualismo, é uma relação obrigatória. Os líquens, né, são um exemplo mais famoso em que algas sobrevivem aí associadas a fungos, tá? E as algas fornecem glicose para o fungo e o fungo, em troca, fornece água e sais minerais para as algas, tá? Os líquens só existem se houver associação de algas e fungos. Alguns protozoários e algumas bactérias que vivem aí no interior do intestino, do aparelho digestivo de cupins, né? Só sobrevivem no interior do intestino dos cupins, e os cupins só sobrevivem porque são essas bactérias e esses protozoários que vão quebrar a celulose, né, que é o principal produto aí, componente do alimento dos cupins, tá? Então, lembrando, mutualismo é uma relação obrigatória. Seguindo aqui em frente, nós vamos falar agora de relações em que uma espécie se beneficia e que para outra espécie não há nenhuma diferença. A relação é indiferente. Nós temos o inquilinismo, tá? Que é uma relação também simbiótica. Um indivíduo vive junto ao outro e está relacionado principalmente à moradia. Nós temos, por exemplo, as orquídeas que vivem sobre as árvores, né? As bromélias também que vivem sobre as árvores. Para elas é benéfico, por quê? Porque elas vão conseguir alcançar, como elas têm pequeno porte, né? Se elas vivessem sobre o solo, elas não capturariam aí os raios solares não chegariam até elas. Então, elas vivem associadas aos troncos das árvores para elas poderem receber os raios do sol, tá? E para a árvore não faz diferença nenhuma, ok? Porque a bromélia ou a orquídea sobre ela nem traz benefício e também não traz malefício. Outro exemplo também
são o exemplo do peixe-agulha, que é um peixe que vive aí no ânus do pepino do mar. Ele não provoca nenhum prejuízo para o pepino do mar e ele é protegido, né, quando ele vive aí dentro do corpo do pepino do mar. Outro exemplo de relação em que uma espécie é beneficiada e a outra é indiferente, né, é o comensalismo, que é uma relação aí de alimentação também simbiótica, tá? Um indivíduo vive junto ao outro, próximo do outro. E um exemplo bem legal é o exemplo das rêmoras com os tubarões. As rêmoras são peixes que vivem aí, ó, aderidas ao corpo do tubarão, bem próximas à boca, e que se alimentam do resto aí da caça dos tubarões que passa, né, que sai aí, que cai dos dentes, que cai da boca do tubarão, tá? As hienas e os leões também são um bom exemplo de comensalismo. As hienas vivem junto, próximo ao bando de leões, e quando os leões deixam lá o resto da caça no ambiente, as hienas vão lá e se alimentam daquela caça, tá? Agora, nós já vamos entrar aqui em relações em que um indivíduo é beneficiado e o outro indivíduo não. E o parasitismo, que também é um exemplo de simbiose, em que um indivíduo vive junto do corpo do outro, vive junto do outro, é um exemplo de relação em que uma espécie é beneficiada e a outra espécie é prejudicada, tá? É uma relação também obrigatória. O parasita, né, só sobrevive junto ao corpo do hospedeiro, que é o animal que recebe o parasita, o animal que é parasitado, tá? E é uma relação aí em que o parasita busca se alimentar, retira nutrientes do corpo do hospedeiro. Nós temos o endoparasitismo. Os endoparasitas são parasitas que vivem dentro do corpo. Eu trouxe aqui a tênia, que é um exemplo de parasita da espécie humana, né? A tênia vive aí dentro do intestino delgado e ela pode alcançar o comprimento do intestino delgado, né? Por volta de 7 metros. Então, é um grande parasita. E tem também os ectoparasitas, né? O exemplo, o carrapato, né? Que parasita aí os nossos cachorros, os bois, né? Tem aqui um ectoparasita de planta, que são os pulgões, né? São parasitas aí que retiram nutrientes do seu hospedeiro. E uma coisa muito interessante no parasitismo é que o parasita, ele não tem intenção de matar o seu hospedeiro, justamente porque ele depende daquele hospedeiro para ele sobreviver. Então é uma relação obrigatória e o prejuízo, né, ele é para o hospedeiro e nem sempre o parasita quer que o hospedeiro, na verdade, assim, no parasitismo perfeito, o parasita não quer que o hospedeiro morra, tá? Não leva o hospedeiro à morte. Uma relação aqui também, e agora nós vamos fazer a classificação, é a predação. Na predação, uma espécie se alimenta de outra, então vamos fazer a classificação juntos. A espécie que se alimenta de outra é o predador, ela vai ter o quê? Um benefício, né? Porque ela vai obter o alimento da outra espécie. E a outra espécie que vai morrer, porque na predação, um animal, um indivíduo mata o outro para se alimentar daquele outro. Então, para o outro vai ter um prejuízo, né? Vai haver um prejuízo. Então, é uma relação que está restrita à alimentação, à necessidade de alimentação, e é aí a base das cadeias alimentares, tá? A herbivoria, né, também é um tipo de predação em que um animal se alimenta de uma espécie de planta, tá? Então, a espécie animal tem um benefício e a espécie de planta aí é prejudicada por dessa relação, tá? Também é restrita de alimentação, tá? E é a base da cadeia alimentar, né? Os herbívoros ocupam aí o primeiro nível trófico das cadeias alimentares e é uma das relações mais importantes da natureza. Por quê? Porque é através da herbivoria que a energia solar captada pelas plantas, né, que essa grande quantidade de energia vai ser transmitida para os próximos níveis tróficos, ok?
E para terminar a nossa aula, eu vou falar sobre a competição interespecífica, né? Como o nome diz, é a competição entre duas espécies diferentes. As duas espécies, né, são prejudicadas nessa relação, né, e ela geralmente surge quando os nichos ecológicos das espécies são sobrepostos, né? O nicho que é a função, né, o espaço e as funções que o animal ocupa na natureza, né, eles são sobrepostos. Então, se ocorre a exploração de um mesmo ambiente para, por exemplo, ninhos de pássaros, né, pássaros que fazem os ninhos aí em rochas, né, em troncos de árvores, eles competem aí por aqueles espaços, né? Então, competição interespecífica que acarreta aí prejuízo para as duas espécies, ok? Essa aula foi um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham compreendido e mais aulas vocês podem assistir aí no site no quadro.com.br. Um abraço.